Olá, seja bem-vinda a mais um momento de meditação e reflexão. Hoje eu gostaria de falar com você, compartilhar com você hoje, que me escuta através desse vídeo, a respeito do jogo de poder. Esse foi um dos meios, depois de ter orado um tempo para poder falar e gravar esse vídeo, foi uma das formas que Deus me deu para poder falar sobre essa questão tão importante que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então eu vou usar essa palavra jogo de poder, porque muitos sabem, hoje eu estou morando aqui na China, então eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu vou falar, porque isso pode me trazer algumas consequências. Mas vamos lá, vamos entender um pouco a respeito dessa questão do jogo de poder e dessa ideologia que as pessoas tentam proclamar, propagar, que não deu resultado em lugar nenhum. Vamos lá, para a gente entender a questão do jogo de poder, nós devemos voltar lá nos princípios, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, na criação de todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas. E quando nós lemos a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós entendemos que Deus fez todas as coisas, e todas as coisas que Deus fez eram boas. E quando a gente vai acompanhando esse momento de criação do próprio Deus, quando ele chega no sexto dia, e quando ele cria o homem, ele coloca o homem num jardim. E quando ele coloca o homem no jardim, Deus ele dá uma ordenança ao homem. E a ordenança que Deus traz ao homem é de ele governar, ele dominar, ele cuidar daquilo que ele havia criado, daquilo que ele havia formado. E Deus criou todas as coisas para o homem governar sobre ela. É um princípio de Deus que o homem domine sobre aquilo que ele criou. E quando nós fazemos assim, nós cumprimos um princípio de Deus. Quando nós dominamos sobre as coisas, nós cumprimos um princípio de Deus. E esse sempre foi o desejo de Deus, sempre foi o propósito de Deus para a vida do homem. Mas o que isso tem a ver com essa questão do jogo de poder? Agora você vai começar a entender um pouquinho o porquê essas pessoas que estão envolvidas nessa questão do jogo de poder odeiam tanto os cristãos, odeiam tanto as pessoas que falam a verdade, que traz conhecimento às pessoas. E esse ódio leva essas pessoas que estão envolvidas nesse jogo de poder a fechar igrejas, a perseguir muitos cristãos, a tentar contra a vida de muitos cristãos. E hoje nós temos visto no mundo atual muitos irmãos nossos, muitos cristãos sendo mortos, sendo maltratados porque falam a verdade. E esses irmãos nossos que estão sendo mortos aí no mundo afora, eles não estão fazendo nada de errado, nada de mal, porque a Bíblia também nos ensina a fazer o bem para as outras pessoas. Eles não estão fazendo nada de errado, mas eles estão sendo mortos porque estão falando a verdade. E aí você começa a entender um pouquinho como funciona esse jogo de poder. Porque Deus, quando criou o homem, como eu já havia falado, Deus criou o homem para governar sobre as coisas que Deus criou. E Deus não fez o homem para governar sobre outro homem. Isso é escravidão. Deus não tem interesse que outro homem, um homem, aliás, governe, ou aliás, domine sobre outro homem. Esse não é princípio de Deus. Deus quer que o homem domine sobre as coisas, não sobre outro ser humano. E aí nós começamos a entender muitas coisas que nós temos vivido e porque esse ódio dessas pessoas que estão envolvidas nessa questão do jogo de poder contra os cristãos, contra as pessoas que proclamam a verdade, que proclamam aquilo que traz entendimento ao homem. Um texto muito conhecido, e aí, se você nunca leu, mas já ouviu falar, que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32, quando Jesus ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu amo esse versículo porque esse versículo é uma chave que destrói a ignorância, que destrói muitos desses conceitos errados praticados pelas pessoas que estão envolvidas nessa questão do jogo de poder. E agora você vai entender o porquê, a razão dessas pessoas odiarem tanto o Evangelho. Porque o Evangelho traz libertação. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós temos entendimento da verdade, a verdade ela tem esse poder de nos trazer a libertação, ou seja, tirar-nos o jugo de escravo e nos tornar as pessoas livres. E isso, as pessoas que estão envolvidas nessa questão do jogo de poder não têm interesse. O interesse dessas pessoas são o quê? Te manter escravo, te manter estagnado, ou seja, te manter aí privado do conhecimento, porque o conhecimento é libertador.
E quando eu te privo do conhecimento, eu tenho mais facilidade de dominar sobre você. É por isso que as pessoas tanto odeiam o Evangelho. Porque o Evangelho traz esclarecimento, traz entendimento, e isso é uma pedra no sapato dessas pessoas. É por isso que nós estamos vendo nos dias de hoje, aí, como eu já falei, né, tentando fechar as igrejas. Eles não têm interesse que as igrejas sejam abertas e tantas outras coisas que nós temos visto, perseguições nos dias atuais. Você está entendendo como funciona essa questão do jogo de poder, o interesse que está por trás disso? Você não consegue aprisionar, você não consegue dominar sobre a pessoa que tem conhecimento, porque o conhecimento traz liberdade à pessoa. Então, como você vai aprisionar aquele que tem conhecimento? Isso é impossível. E esse é o grande jogo do poder. Essa é a grande ferramenta, ou seja, a grande arma que eles querem imputar sobre as pessoas, porque eles querem dominar as pessoas, mesmo que isso impute em quebrar os princípios que o próprio Deus estabeleceu sobre a terra, sobre a vida do homem. É por isso que através desse vídeo que eu estou gravando com muito cuidado e muita sabedoria, eu quero desafiar você, querido, que você que está me ouvindo, que você que está me acompanhando através desse vídeo, a buscar conhecimento, a buscar cada vez mais entendimento, e você pode encontrar tudo isso na palavra de Deus, tudo isso na Bíblia Sagrada. Você pode beber da fonte, assim como eu tenho bebido e assim como eu tenho distribuído também aquilo que eu tenho bebido. Nós podemos também viver isso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou assim, aquele que crê em mim, dentro de si correrão rios de água viva. E Jesus, que é a fonte, tem o interesse de matar a sede minha, sua, da humanidade. Esse é o interesse de Deus, esse é o desejo de Deus, matar a tua sede, trazer você conhecimento, trazer você entendimento. Questão política que nós estamos vivendo, que isso está muito claro hoje nos dias atuais, mas até questão religiosa, tem pastores, tem aí padres, pessoas, né, que são líderes religiosos que têm interesse de ocultar a você o entendimento, que tem a intenção de ocultar a você o conhecimento, porque ele fazendo assim, quando ele oculta o conhecimento de vocês, ele tem domínio mais fácil sobre a sua vida. E é mais fácil dele manipular, dele ajeitar as coisas e dominar sobre você. Mas sabe de uma coisa? Esse não é o princípio de Deus para a sua vida, de ser dominado por outros homens. Deus quer que eu e você sejamos livres. Tive uma das características maravilhosas que o próprio Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que eu acho fantástico quando Jesus ele fala isso, que quando Jesus fala assim aos seus discípulos, aquele que crê em mim, obras maiores vão fazer. Olha a diferença de um verdadeiro líder. O verdadeiro líder, ele quer que os seus discípulos façam obras maiores, que eles produzam mais, que eles alcancem um destaque maior. Olha aí que Jesus está falando, é o próprio Senhor Jesus está falando. Quando eu vejo um líder hoje que não tem interesse que o seu discipulado, que seja ali aquele que está aprendendo com ele, tenha interesse de crescer, eu fico meio com o pé atrás com esses líderes, porque não foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou. O verdadeiro líder, ele tem que ter esse interesse de fazer com que os seus discípulos façam obras maiores, que eles possam progredir mais, que eles possam fazer coisas bem melhores do que ele mesmo fez e faz. E agora voltando aqui, falando a questão do jogo do poder, é por isso que nós estamos vivendo esses dias que nós estamos vivendo, em que o jogo de poder, essa ideologia que as pessoas tentam aí, né, fortemente impor sobre as pessoas, nada mais do que isso, querido. É nada mais do que jogo de poder. Não é questão financeira, não é questão de dinheiro, mas é questão de poder, né? E a questão de poder, ela envolve justamente isso. Ela envolve escravizar outros homens, ou seja, dominar sobre outros homens, quebrando um princípio de Deus, é lógico. Aí você começa a entender, então, o porquê desse ódio dessas pessoas pelo cristianismo, pela palavra de Deus. Mas eu quero deixar uma palavra para você que está me escutando aqui através desse vídeo. A palavra de Deus nos fala lá em Oséias que o meu povo tem perecido, tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. É hora de nós regaçarmos as nossas mangas e buscar conhecimento, querido, buscar direto da fonte, buscar no Senhor Jesus Cristo a revelação da sua palavra. E quando nós buscamos conhecimento, o conhecimento tem esse poder maravilhoso de destruir a escravidão das nossas vidas. Quanto mais você adquire conhecimento, mais livre você é.
E esse é o verdadeiro propósito de Deus, que eu e você sejamos livres, porque Deus nos criou para sermos livres. Eu quero desafiar você a parar de ver, de comer, porque eu sempre costumo dizer que a gente é reflexo daquilo que a gente come, tanto intelectualmente como também fisicamente. Se você come e gosta de comer só lanche, você automaticamente vai engordar. E isso não vai ser nada bom para a sua saúde. É como também intelectualmente, se você começa a ler, a estudar, a adquirir conhecimento, você vai ter uma mente mais sadia, você vai ter um conhecimento e vai ter uma libertação maior do que aquela pessoa que passa o tempo todo só comendo lixo. Então eu vou tornar a dizer, você é reflexo daquilo que você come, tanto intelectualmente. É por isso que o Senhor Jesus Cristo fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você quer crescer espiritualmente, ter liberdade, você precisa se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai trazer libertação, vai te trazer liberdade. A palavra de Deus, ela vai te levar para um outro nível, e você vai conseguir avançar e progredir na sua vida. Saiba de uma coisa, foi sempre desejo de Deus que você tivesse uma vida abençoada. Deus nunca teve prazer que os seus filhos tivessem uma vida de sofrimento. Deus sempre quis abençoar e Deus quer, até os dias de hoje, abençoar a vida do ser humano. Mas para isso nós precisamos cumprir os princípios que Ele mesmo estabeleceu. E os princípios estão no manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer com você. Eu temo muito em falar essas palavras, mas eu sinto muita alegria, porque é dando que se recebe. Quanto mais eu compartilho conhecimento, mais o próprio Deus me traz revelação e conhecimento da sua palavra. Se você aqui não é inscrito ainda no canal, eu quero convidar a você a se inscrever no canal. Isso me ajuda a propagar essa mensagem, essa palavra. Quero convidar você também a compartilhar e deixar aí os seus comentários aí embaixo, deixando o seu like também. Isso nos ajuda a divulgar a mensagem de Deus. Esse é um dos propósitos que eu me coloquei para fazer, e isso me traz muita alegria, sabe? Compartilhar conhecimento, trazer conhecimento, porque o conhecimento é libertador. E aqui não tem outro objetivo, não tem outro interesse a não ser proclamar a verdade do Senhor por aquilo que Ele nos chamou para fazer, que era falar do seu amor. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas que Deus abençoe a sua vida. Saiba de uma coisa, ame o conhecimento, ame a sabedoria, e ela trará todas as outras coisas para a sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.